Acho que a Lígia. Aí. Vamos lá, Marcos e Carla. Quando quiserem. Eu tô abrindo o slide aqui, peraí que eu tô. Vou Tá. tentar primeiro, Claudinha, antes de passar a bola pra você, peraí. Acho que a Claudinha tá no celular, você manda pra mim. Ah, não. Já saiu do celular, Claudinha? Consegui ligar o computador. Tá. Tava dando uma atualizada aqui, aí demorou pra abrir. Gente, o estudo simplesmente sumiu da minha área de trabalho. É isso aí que eu tô ficando meio tenso com esse silêncio. Falei, será que aconteceu alguma coisa? Se você tá tenso, Everton, imagina eu. É. Tô tenso com o silêncio. A gente falou do medo aqui semana passada, né? Quem não tem medo não é humano, né? Você tem ele no WhatsApp pra alguém ou no e-mail? Ah, então pronto. Achou? Achando aqui de novo. Puxar uma musiquinha aí. Então, pensando aqui que enquanto ela vai achando lá, a gente pode ir pensando Boa se noite. tem no nosso próximo encontro presencial. A Miriam chegou também. Bom, agora vai, gente. Deixa eu abrir. Tá aparecendo aí? Tá. Sim, pode Desculpem a ver sim. demora, mas. Aí, foi tela única? Não, Mas eu vi que você Coloquei a apertou, ó. apresentação. Hum? Falta Não, só, não foi né? ainda? não. Dá o F5 aí. É, na hora de compartilhar, tem que compartilhar a tela É, inteira. Se isso, compartilha já a tela, não vai. isso. Tem a opçãozinha lá, a tela inteira. Isso, agora tá certinho. Tava bom. Meu Tinha dado certo, saiu. Jesus, amado. Deu certo, Carlinhos. Deu Pode certo. respirar tranquilo. Deu. Gente do céu, que loucura. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, pronto, começou do início? Só para dar um pouco mais de emoção, gente. Vamos Boa lá, noite, Marquinhos. gente. Então, eu dou o início aqui, a parceria com a Carla, né, Carla? Obrigado pela paciência. Eu peço que todos tenham paciência também, compreensão com com o meu atraso espiritual aqui, tá, gente? Estou crescendo com vocês aqui. Olha, nós estudamos a parte do Evangelho de Lucas, né? O endaimonamento. Passa para a próxima tela, Carla. Isso. O versículo é o 36. Os que tinham vistos relataram para eles como que estava endemoniado, fora salvo, né? E aí nós destacamos algumas palavras nesse texto, que é os que tinham visto, né? Endemoniado e os que depois de salvo. Endemoniado na literatura, segundo a parte que o Haroldo Dutra diz, sobre a ação dos daimons, né? Trata-se
dos obsedados, pessoas sujeitas à influência perniciosa do espírito sem esclarecimentos, magoado ou malévolos, razão pela qual se optou pela transliteração do tempo grego, termo grego, né? Esse versículo é uma variação, né? Como tinha falado do Lucas 8:36, que relata realmente o testemunho de pessoas que presenciaram a libertação do homem possuído por demônios ou legião, né? E quando Jesus o curou, né? Jesus chega à região de Gadareno e encontra o homem tomado por muitos espíritos perturbadores, que são as legiões, porque na verdade não era apenas um espírito, foram vários, né? O homem vivia em isolamento, afastado da vida social, dominado pelas forças que não conseguiam controlar. Após o diabo e a ordem de Jesus, os espíritos são afastados e o homem retorna ao equilíbrio. Frente, cara. Pode ir para frente, cara. Esse aqui não. Aí, da visão espírita sobre a possessão. O espiritismo explica a possessão como influência obsessiva dos espíritos inferiores sobre o encarnado. Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, ensina que a obsessão pode chegar ao grau de subjugação, quando o espírito domado às faculdades do obsediado. O caso de Gadareno é exemplo de subjugação extrema. A liberdade não vem de fórmulas mágicas, mas de autoridade moral de Jesus que o Espírito reconhece. Quando a gente fala até na parte de subjugação extrema, né? É porque nesse caso o encarnado ele perde 100%, né, das suas condições, né? Faculdade. O Espírito toma a vontade dele mesmo, e eles perdem totalmente as A suas. faculdade dele, né? O juízo. Isso, de passar a carta. E aqui a gente vai para a tradução. Deixa eu diminuir o povinho aqui, porque tá me atrapalhando. Peraí. Aqui a gente vai para a tradução do dicionário Strong, né? Que endemoniado é estar sob o poder de um demônio. No Novo Testamento, sempre que se referem a demônio, eles estão querendo dizer que são pessoas afligidas por enfermidades particularmente severas, tanto corporais quanto mentais, tais como paralisia, cegueira, surdez, perda da fala, epilepsia, melancolia e insanidade. Aqui a gente pode lembrar o exemplo do Divaldo. O Divaldo tinha um irmão que era muito próximo dele. E um dia eles estavam numa festa e esse irmão do Divaldo tem um AVC e desencarna ali imediatamente. E o espírito do irmão do Divaldo se agarra nas pernas dele. E por algum motivo, o Divaldo, mesmo com a mediunidade espetacular dele, ele não consegue ver esse irmão dele. Então, o Divaldo vai a todos os médicos e ninguém consegue arrumar um tratamento. Alguns meses depois, uma médium bate na casa deles, né, a pedido de uma prima, uma parente que eu não me recordo agora, e fala: olha, tem um espírito agarrado nas suas pernas, por isso que você não está conseguindo andar. E aí ela, descrevendo o espírito, o Divaldo fala: mas é meu irmão. Então, assim, ó, essas pessoas afligidas por essas enfermidades na época de Jesus, muitas das vezes eram esses espíritos obsediando essas pessoas. Então, elas faziam com que as pessoas perdessem fala, né, tivessem ataques epiléticos e assim por diante. Na opinião dos judeus, seus corpos eram invadidos por demônios, que os possuíam não apenas para afligi-los com males, mas também para destronar sua razão e tomar seu próprio lugar. Consequentemente, os possuídos eram compelidos a expressar a mente e a consciência dos demônios que neles residiam.
Acreditava-se que a cura deles requeria a expulsão dos demônios. Então, os judeus tinham essa opinião acerca dos demônios, né? E a gente vai ver mais para frente como que ocorre essa cura, essa expulsão, né? Teoricamente, que a gente sabe pelo espiritismo que o espírito não vai embora simplesmente, né? Com exceção de Jesus, que tinha uma autoridade moral assim, ó, inigualável, né? Ele falava e o espírito obedecia. Na casa espírita, a gente precisa de conversa, a gente precisa de paciência, a gente precisa doutrinar o espírito obsessor, né? Então, não é bem uma expulsão, é mais uma doutrinação mesmo. E aqui a gente tem também, na seara dos médiuns, Emmanuel coloca para a gente, há quem diga que o espiritismo cria obsessões na atualidade do mundo. Respondamos com os próprios evangelhos. Então, existe essa fala, né, de que esses espíritos, esses demônios, isso é coisa de espírita, é criação de espírita. Então, o próprio Emmanuel vai relatar aqui para a gente, nos 4 evangelhos, passagens em que foram tratadas essas questões de obsessões. Então, nos versículos 33 a 35 do Evangelho de Lucas, assinalamos o homem que se achava no santuário, possuído por um espírito infeliz, a gritar para Jesus, tão logo lhe marcou a presença. Que temos nós contigo? E o mestre, após repreendê-lo, conseguiu retirá-lo, restaurando o equilíbrio do companheiro que lhe sofria o assédio. Temos aí a obsessão direta, né? Neste caso, o próprio espírito diretamente agia sobre aquele possuído do santuário, né? No versículo 2 a 13 do capítulo 5 de Marcos, encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao pobre gadareno, que é o nosso caso aqui, tão intimamente manobrado por entidades cruéis, que mais se assemelhava a um animal feroz, refugiado nos sepulcros. Temos aí a obsessão, seguida de possessão e vampirismo, né? A Claudinha falou sobre o vampirismo no encontro anterior. E aqui ele continua falando do Evangelho de Mateus. Temos a notícia de que o povo trouxe ao divino benfeitor um homem mudo, sob o controle de um espírito em profunda perturbação. Então, o espírito estava fazendo com que aquela pessoa não conseguisse falar, né? Afastado o hóspede estranho pela bondade do Senhor, o enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. Temos aí obsessão complexa, atingindo alma e corpo. Por que o corpo? Porque ele agiu sobre as cordas vocais daquele obsediado, né? E temos aqui também, no Evangelho de João, anotamos a palavra positiva do apóstolo, asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia de negação do apostolado. Temos aí obsessão indireta, em que a vítima padece influência alvitante sem perder a própria responsabilidade. Então, aqui Emmanuel nos coloca que realmente Judas, no momento em que ele nega o apostolado, ele estava obsediado, né? E aí nós temos em Atos, Filipe, transmitindo a mensagem do Cristo entre os samaritanos, conseguiu que muitos coxos e paralíticos se curassem de pronto, com o simples afastamento dos espíritos inferiores que os molestavam. Temos aí obsessão coletiva, gerando moléstias fantasmas. E de ponta a ponta, vemos que o Novo Testamento trata o problema da obsessão com o mesmo interesse humanitário da doutrina espírita. Então, Jesus, ele tinha essa preocupação de afastar esses espíritos, né? Tanto que ele atravessou o lago justamente para fazer isso, porque ele sabia que ali tinha uma pessoa que estava necessitada, né? Não nos detenhamos diante dos críticos contumazes. Estendamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. Emmanuel. Cara, até uma parte que eu queria até Ai, voltar meu Deus. falando aqui é em relação ao termo endemoniado, né?
É que, de acordo com os nossos estudos, né, o estudo espírita, é como alguém em estado de obsessão espiritual, né, sob influência de espíritos perturbadores. E não apenas, assim, pessoas que possuem uma entidade demoníaca, eterna, né? Já que o Espiritismo não reconhece a existência do diabo como um absoluto do mal, né? Fala assim, não existe o diabo em si, né? E sim espíritos inferiores, né? Atrasados ali, e que eles só aproximam da gente também quando nós abrimos a porta e quando nós chamamos ele, né? Porque a gente pode, nós temos o poder de atrair espíritos tanto bons quanto ruins, depende da nossa sintonia, né? E aí os que tinham visto, né? Os que tinham vistos relataram para eles como que estavam endemoniados, foram salvos, né? Passa. Isso. Os presentes ficaram impressionados e transmitiram o que viram. O testemunho não era apenas uma história, mas a evidência de uma vida transformada. Na visão espírita, compreendemos que os maiores testemunhos do Evangelho não estão em apenas palavras, mas em mudanças reais na vida das pessoas. O homem violento que se torna pacífico, o orgulhoso que aprende a perdoar, o obsediado que se liberta do mal e volta ao equilíbrio, né? Esse é o verdadeiro sinal de Cristo em nossas vidas e uma transformação íntima. E aqui a gente vai para os que tinham visto. Fugiram os porqueiros. O Novo Testamento do Champlin fala, né? Fugiram correndo como nunca tinham feito antes, sem parar, até chegar à cidade. Provavelmente, diz Champlin, o serviço deles sempre tinha sido enfadonho, monótono, né? Mas não naquele dia. Talvez esperassem outro espetáculo ainda mais horrível do que aquele que já tinham visto por causa da presença de Jesus. Então, aqui a gente imagina aquele povo naquela época que tinha aquela vida de ficar levando os porcos para pastarem, né, nos diferentes pastos ali da região, e de repente acontece tudo isso. Então, a gente não sabe exatamente o que esses porqueiros, né, viram, porque as pessoas não tinham mediunidade, né? Então, essa conversa com os espíritos e esse proceder todo pode ser que tenha ficado muito ininteligível para aquelas pessoas, né? Então, foi uma coisa muito assustadora, segundo os relatos deles, eles saíram, inclusive, com temor, né? E provavelmente pensando que poderia acontecer novamente. E Mudou aí? os que tinham vistos relataram para eles como que estavam endemoniados foram salvos. O sentido de ficar são, notamos que no Evangelho não diz apenas que o homem ficou livre dos espíritos. Ele diz que ele ficou são. Ser são significado recuperar a totalidade de ser, equilíbrio físico, emocional e espiritual. A capacidade de retomar a vida em sociedade. Reencontro com a fé e com a própria dignidade. Essa cura integral é o que Jesus oferece a todos nós. E qual foi a força que a libertou? Não foram rituais ou fórmulas mágicas, mas a autoridade moral que Jesus, a autoridade moral de Jesus, que os espíritos reconheceram imediatamente. Isso nos mostra que para combater obsessões de nossas vidas não basta apenas a forma exterior, é preciso a vivência da moral evangélica que nos fortalece e nos sintoniza com os bons espíritos. A gente sabe, né, que a gente que dá abertura
para essas obsessões. Então, a partir do momento que a gente quer se ver livre desses processos obsessivos, a gente tem que mudar o nosso comportamento, né? A gente tem que mudar a nossa forma de ver as coisas, a gente precisa mudar as nossas companhias, mudar aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, porque os lugares que a gente frequenta, né? Porque muitas dessas coisas que são portas abertas para essas obsessões. E é aquilo que a gente pensa, né, Carla? Exatamente. É que o pensamento faz essa conexão, né? E é interessante isso porque Jesus falou, orai e vigiai, né? Essa recomendação. E se é uma constante, um exercício constante no nosso dia a dia, né? A gente consegue ir bloqueando essas investidas, porque não é fácil, né? De ordinário são eles que vos dirigem. Então, assim, quem que eu quero que me dirige? Os bons espíritos ou os sofredores, os que estão em sofrimento, né? Que ainda tem a maldade prevalente. Então, é quando eu controlando, né? E aí a gente volta no conhece a ti mesmo de novo, né? Controlando o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço, né? Eu vou estar entrando em sintonia com um grupo ou com outro. E tem uma história muito famosa, né, no meio espírita, que é daquela moça, até mais velha, que ela tinha uma dor na perna, assim, ó, absurda. E ela tinha ido em vários médicos e nenhum deles encontrava o problema. Os exames dela eram perfeitamente normais. Até que ela vai a uma casa espírita e lá na sessão mediúnica eles descobrem que ela estava obsediada por um espírito a quem ela havia escravizado numa encarnação anterior, e ela amarrou esse moço no poste e as formigas começaram a devorar ele, né? E ele vivo ali, ele não tinha como se soltar das formigas, então foi uma coisa muito dolorosa para esse espírito, né? E ele vai e conta pros mentores lá, e ele fala, e eles falam, ah, então você pode ir embora, você já entendeu. E ele fala assim, não, eu quero que ela peça perdão para mim. E aí os mentores falam para a mulher, olha, ele aconteceu isso, tal. Ela fala, não, mas eu não me lembro. Então, mas foi em outra vida. Ela já estava frequentando o centro espírita já, né? Foi em outra vida, a senhora sabe como que funciona. Não, não, eu não me lembro, não vou pedir perdão. Não, mas ele só quer o seu perdão, peço perdão para ele que ele vai embora. Pois a moça não pediu perdão e morreu anos depois com essa dor nas pernas. Então, assim, né, a gente vê que isso é uma realidade mesmo, né? E Emmanuel coloca aqui para a gente, no Evangelho segundo Lucas, falando sobre essa passagem, que a gente observa Cristo entendendo-se de maneira simultânea, tanto com o médium, né, o gadareno, e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que cada desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente do amor, conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Então, para a gente desobsediar alguém, a gente precisa de paciência, amor, né, e raciocínio. Seja nos casos de mera influenciação ou nas ocorrências de possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processos de hipnose, de que apenas gradativamente se livrará. Daí ressalta o imperativo de se vulgarizar, ou seja, popularizar, a assistência sistemática aos desencarnados prisioneiros da insatisfação ou da angústia por intermédio das equipes de companheiros consagrados aos serviços desta ordem. Então, aqui, Emmanuel está falando que a gente precisava popularizar melhor esse tipo de condição para que as pessoas que dela estão sofrendo possam receber auxílio e não caiam em instituições psiquiátricas, né? Que, aliás, demandam paciência e compreensão, análogas que caracterizam os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos de cura mental.
Então, se as pessoas tivessem mais uma compreensão melhor a respeito desses benefícios que a doutrina espírita coloca, a respeito da importância de conhecimento dessas questões espirituais, com certeza nós teríamos uma melhor resolução desse tipo de questão, né? Ô, Carla, Ah, e exatamente essa é a essência, né, da transformação íntima que Kardec fala, né? Ele destaca muito no Evangelho, né? E fala lá, reconheça-se a verdade espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para doar as suas más inclinações, né? É que todos nós temos, né? As nossas as nossas inclinações para o mal. E nós temos que conhecer disso, nós temos que estar ciente. A primeira coisa, a gente está ciente das nossas falhas, né? Porque o dia que a gente achar que não, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não faço mal para ninguém, a pessoa está estacionada, né? Porque se tivesse tudo pronto, tudo certo, perfeito, ela não estaria encarnada aqui mais, ela já tinha desencarnado e estaria num novo plano, né? Eu acho que o momento que, enquanto a gente está vivendo, nós temos que aprender ainda. Do início até o final dessa nossa encarnação, né? com certeza. E aqui a gente tem um exemplo trazido da Revista Espírita, que fala de um caso exatamente como esse que a gente está tratando aqui do Gadareno, né? E aí Kardec coloca assim para a gente nesse artigo. Neste mesmo dia, puseram-se em ação. Inicialmente, como em casos semelhantes, o espírito mostrou-se pouco tratável. Pouco a pouco, acabou por se humanizar e finalmente renunciou a atormentar aquele infeliz. Então, aqui ele está relatando uma das reuniões deles, né? É, de recepção desse espírito que estava com essa pessoa obsediada, né? Um fato muito particular é que declarou o espírito obsessor não ter qualquer motivo de ódio contra aquele homem que ele estava obsediando, que, atormentado pela necessidade de fazer o mal, havia se ligado a ele como a qualquer outro, que agora reconhecia estar errado e pedia perdão a Deus. Então, o espírito, através da reunião, disse que simplesmente pegou a pessoa aleatoriamente e se ligou a ele. E aí tem o relato da família, né, falando como que o rapaz foi melhorando, né? O camponês voltou 2 dias depois e disse que o parente estava mais calmo, mas ainda não tinha voltado para casa e se ocultava nas sebes. Na visita seguinte, ele tinha voltado para casa, mas estava sombrio e se mantinha afastado. Já não procurava bater em ninguém, a semelhança daquele nosso obsediado que agredia, tirava as correntes e todo mundo tinha medo dele, né? Alguns dias depois, ia à feira e fazia seus negócios habituais. Assim, bastaram 8 dias para o trazer ao estado normal, e isso sem nenhum tratamento físico. É mais que provável que, se o tivessem encerrado com loucos, ele teria perdido a razão completamente. Então, aqui a gente pode imaginar a tristeza, o desespero, né, daquelas pessoas que têm mediunidade, estou ouvindo vozes, estou vendo vultos, né, e que são colocadas em locais de tratamento psiquiátrico, né, então é uma tristeza muito, muito profunda, e aqui o próprio Kardec coloca, né, que provavelmente ele realmente teria perdido a razão se ele tivesse sido encarcerado com loucos, né. O cara, só uma coisa Hum, aí, que o Espírito fala que não tinha nenhuma razão para persegui-lo, né? Para perseguir o rapaz aí. Mas isso não pode nos levar a crer que seja uma coisa assim, que pode acontecer com qualquer um de nós, como o Marcos falou, tudo bem, mas não é gratuito, assim, não é por acaso. É porque aquele espírito a vibração, né. sintoniza, dá abertura, mesmo que não tivesse nada pregresso, porque também se a gente tiver que ter tudo pregresso, então não acontece nada de novo, né? Há novas relações, há novas interações. Então, quer dizer, é como a dizer que há
o escândalo, ou o mal, ou, né, o que a gente quiser denominar, disponível no mundo. E a sintonia pode estar em nós e não no emissor. Isso é uma coisa. E outra coisa é que há muitos companheiros nossos, né? Aqui a gente fala que a gente tem o Colégio Allan Kardec, que começou com o seu fundador recebendo as pessoas para auxiliá-la. O dirigente da nossa reunião de sexta-feira, o dirigente espiritual, o seu Langerton, ele recebia as pessoas na casa dele, na casa dele, na casa dele. Um amigo nosso, o Paulo, né? O Paulo não esconde isso de ninguém. Ele fala que na adolescência, a Ana Lívia tá até aí, pode me ajudar a confirmar, que ele teve lá com o seu Langerton por mais de mês para poder se reequilibrar espiritualmente. Então, há espíritos, da mesma forma que tem espíritos é, especializados em intuir de forma maléfica, né? Há também espíritos especializados em auxiliá-los. Então, eu falei do seu Longerton e o outro é o seu Mariano da Cunha, tio de Eurípides, responsável pela conversão de Eurípides ao espiritismo. É um espírito vocacionado, especializado em desobsessão. Então, se a gente tem isso num grau de espíritos, né, assim, vou falar perto do nosso grau, um pouco acima, ou muito acima, não sei, mas você imagina na ordem de Jesus, né? Como que era isso, né? Como que é, né? É muita ascendência, né? É É. muita ascendência. Porque o apóstolo Paulo, vocês vão se lembrar disso, quando ele cruza lá com aquele cônsul Paulo, alguma coisa, não lembro o nome dele, que ele estava sob a influência de vamos falar aí, um feiticeiro, né? É um cara, um picareta, que tinha mediunidade, mas era um picareta. E o Paulo fica argumentando com ele e tal, e o cara não cede. E de repente, Paulo fala assim: bom, já que você só fala mentira, a partir de agora você vai ficar mudo. E o cara ficou mudo. Agora sim, né? E da dimensão de Paulo para o Cristo é, é muito longe, né? É muito longe. É isso aí. E até tem um caso concreto a esse respeito, na família do meu tio, que era casado com a minha tia, e ele tinha uma irmã, ela já desencarnou, inclusive, que ela foi tida como louca, né, e foi internada aqui no Allan Kardec. O Chico ainda era vivo. E aí, né, era na época que o Allan Kardec, ele era institucionalizado por espíritas mesmo, foi próximo da fundação, então, assim, ele era bem espírita mesmo. E lá no Allan Kardec, os médicos lá, as pessoas, os responsáveis, falaram, olha, para ela, né, você não é doida, né? Você é médium, você precisa procurar um centro espírita, vá até Uberaba e converse com o Chico Xavier. E aí, esse meu tio conta que levou a irmã, mais o marido dessa irmã, foram os três até Uberaba e sentaram lá no cantinho, bem assim, né, assim, sem saber muito bem o que fazer. E aí, finalizada a reunião, disse que o Chico levantou, apontou para ela, chamou ela pelo nome e falou: Olha, venha até aqui que eu preciso falar com você. E aí explicou para ela o que estava acontecendo, né? Que era para ela ficar calma, porque aquilo lá não era nenhum tipo de doença mental, que ela tinha mediunidade. Ela começou a estudar e acabou trabalhando até desencarnar num centro espírita. Então a gente vê que isso é muito comum, né? São questões assim muito tristes mesmo que infelizmente, quem não teve essa felicidade de ter uma orientação de um médico, né, de uma pessoa, não sei exatamente se era médico, mas uma pessoa responsável para fazer um encaminhamento correto, né? Essa ainda, Carla, vamos falar assim, uma posição muito boa do Espiritismo, né? É, Porque vamos falar assim, o gadareno, porque ele não pode ter vindo com a função de ser um médium, né? E aí, se não estudar, a vida do médium não é nada fácil, né? Se a pessoa vem com aquele objetivo e não estuda, não trabalha para o bem, isso pode virar contra ele. E ele não ter realmente não ter controle depois disso, né? E aí, em muitos casos, as pessoas tentam no começo, eles querem começar a ganhar, tirar alguma vantagem em cima disso, ganhar dinheiro em cima disso, fazer leitura de mãos e tudo mais, né? Mas só que chega num momento que é cobrado isso dele, né?
Aí complica um Exatamente. pouco, A gente não pode cobrar aquilo que de graça a gente recebeu, né? né? Isso aí é fato. Qual a aplicação prática para nós? Quantas vezes nos deixamos dominar por legiões desses sentimentos inferiores, orgulho, ódio, vício, rancor? A presença de Jesus na nossa vida, através da vivência do Evangelho, é a força libertadora. Os testemunhos de transformação real, alguém que vence, né, um vício, perdoa uma ofensa, supera uma dor, são pregações vivas, que tomam mais que discursos. Cabe a nós, buscarmos o Cristo, permitindo que Ele nos devolva a sanidade espiritual. Então, quando a gente tem algum problema, até que a gente conversou ontem, né, Carla? Não adianta você simplesmente falar, entrega para Deus, né? Entrega para Cristo. A gente não tem que entregar os nossos problemas para Ele, né? Nós temos que nos entregar para Cristo para que Ele nos ajude a passar por por aquela situação, né? Por aquela aprovação. Todos os problemas, as dificuldades que nós temos na vida, nós temos que sim mostrar para Deus, para Cristo, que nós temos aquela dificuldade e pedir ajuda, não simplesmente para tirar aquele problema da nossa vida, né? Exatamente. E a gente precisa aprender a identificar em nós mesmos, né? O que que é que a gente tem que está nos impedindo de fazer essa evolução, né? Não é fácil, a gente consegue ver os problemas nos outros, os vícios dos outros, mas a gente está sempre certo, é o outro que é errado. Se tem alguma discussão na família, foi ele que começou, então, né, foi por uma questão que ele fez. Então, a gente precisa olhar mais para dentro da gente, né, para a gente conseguir reconhecer na gente tudo aquilo que nos domina, porque nós temos ainda muitas tendências viciosas. E isso pode sim atrair obsessores, nem falo não de uma subjugação nem nada, mas assim, aquele espírito que fica ali, né, buzinando na nossa cabeça, nos dirigindo, né? Então, que a gente possa, eu meditei muito sobre isso essa semana, né? O que que é que eu tenho em mim que eu preciso deixar para trás, né? Para a gente conseguir passar para uma próxima etapa da nossa regeneração, né? A verdadeira cura é a da alma, e que o maior testemunho é a da vida renovada. Assim como liberto pelos Espíritos, voltou à sanidade. Nós também podemos encontrar equilíbrio e paz quando deixamos que Jesus atue entre nós. Que possamos refletir: qual é a legião que ainda preciso entregar a Cristo para que eu tenha, para que eu também fique são? E que pouco a pouco nosso testemunho seja não apenas de palavras, mas de atitudes, mostrando que o Evangelho cura, restaura e transforma. Que é a nossa situação, nós podemos ir no centro, estudar. Se a gente não conseguir colocar isso em prática, né, nós não aprendemos, né? Nós escutamos, mas não aprendemos. Aprendemos realmente no momento que a gente conseguir colocar isso em prática, né? E a gente gostaria de colocar aqui para vocês agora, neste momento, que vocês possam, cada um, refletir intimamente, né? O que que é que a gente ainda precisa entregar a Cristo para que a gente fique são, né? O que que é o ficar são? Essa cura espiritual, a cura de nossos defeitos, né? Tudo aquilo que faz com que a gente esteja ainda apegado, seja a bens materiais, seja a a vontades, a vícios, né? O que que a gente precisa, internamente falando, né? Mudar em nós mesmos para que a gente consiga ter essa libertação, né? Aí Qual que fala, é essa legião, né? qualquer legião que ainda preciso entregar a Jesus para me tornar são, né? Para a gente realmente tomar a nossa condição na vida, né? Então, a legião não é só dos espíritos que estão muito atrasados, né? Que nem falou do Gadareno, né? Nós também temos essas legiões na nossa vida, encarnado e desencarnado, né? Porque não é só desencarnados, não, mas o encarnado também é o que maior nos dão prova
de paciência, né? De compreensão e de entendimento, né? Então a gente tem que pensar isso mesmo. Quando a gente tiver algum problema, alguma dificuldade que a gente ficou fora de si, eu falo, o que que é que eu tenho que aprender nisso? Às vezes nem é aquele assunto, né? Mas só que é para você ter paciência com aquele ali, você ter paciência com uma outra pessoa. Assim como nós queremos ter paciência, que as outras pessoas tenham paciência com a gente, nós também temos que ter paciência com as outras, né? E não é fácil. Exatamente. Nosso maior embate é dentro da família, né? É a nossa maior dificuldade, porque são pessoas ali que a gente escolheu para estar junto, para a gente poder aparar nossas arestas, e é muito difícil o dia a dia, né? A gente conseguir fazer com que isso se torne, deixe de ser um problema, né? Vamos dizer assim. Alguém gostaria de colocar alguma Carla. coisa? Não, eu só queria. Você começou falando do Divaldo e coincidentemente eu assisti esse vídeo nesses que aparece pra gente no Instagram, né? E tal, no WhatsApp, não sei. E tem uma fala do Divaldo que ele eu acho tão bacana, assim, porque ele falou que a maior escola dele foi a família, né? Porque ele tinha muitos irmãos e muitas pessoas difíceis. Nesse próprio caso que você contou, o pai era contra, né? Até Uhum. que essa moça espírita que teve lá, essa senhora, né, para cuidar dele, ela teve que ser muito firme com o pai do Divaldo, né? Porque ele não queria expulsá-la daí, né? Não acreditava, enfim, tinha o preconceito ali com ela e ela teve que ser firme para que pudesse acontecer ali, né? Ela fez uma prece pro irmão que estava desencarnado e aí o Divaldo voltou a andar normalmente. Mas aí ele vai contando de cada um dos irmãos, né? Não lembro agora quantos eram, não sei se o Everton vai lembrar. Mas era muito. E cada um vai trazendo um ensinamento para ele, assim, de paciência, de resiliência, de entrega, de fé, de confiança, de amorosidade. Teve a que se suicidou e aí veio como, né, toda deformada ali para ele adotar, né, quando ele já podia adotar, e da emoção que ele teve, né, de ter ela nos braços ali, cumprindo o resto da missão que ela tinha deixado de cumprir, né, com o suicídio. E, e assim a gente vai conseguindo aprender também com essa legião que vive dentro de nós, né? Porque as psicólogas aí vão saber falar melhor que eu, obviamente, mas assim, são tantas emoções, são tantos sentimentos, são tantas. A maturidade vai trazendo isso, né? Coisa que a gente vai aprendendo com a gente mesmo, assim, né? E tudo isso nesse turbilhão íntimo que a gente precisa acender a luz para enxergar melhor, né? E cara a cara ali, reconhecendo os nossos defeitos, reconhecendo os nossos vícios e olhando para eles com esse carinho que o Divaldo olhava para todos os irmãos, né? Você faz parte de mim, eu não quero que você faça mais, mas você faz, então eu preciso aceitar que eu sou assim para eu conseguir mudar, sem ficar jogando a poeira para debaixo do tapete, né? Então, esse exercício de aprender, imagina, aprender com o meu obsessor, aprender com os meus vícios, né? O que eu tenho de ruim que eu quero esconder de todo mundo, mas ele é meu professor, ele vai fazer eu ser melhor, né? Eu acho que isso é também muito importante. Exatamente, viu, Carlinhos? Claudinha, o que se a gente fala assim, quando antes de estudar, né, quando se passar uma legião, né, falar, eu não sou atingido por legiões, né, espíritos ruins, né, se você, eu não perco a minha razão, eu achava que eu não perdia a razão, e nós perdemos, né, basta ser um momento que você tem um momento que você tem de orgulho, egoísmo, vaidade, né, um ressentimento e mágoas que fica guardada dentro de nós, paixões descontroladas, medos, né? Eu nem vou falar nada, né, cara? É tanto que me atrapalha isso.
culpa, autoacusação excessiva também, são todas coisas assim que nos atrapalham demais. E são através disso que as legiões nos atrapalham, né? A gente fica falando assim, eu estou bem porque não acontece nada de ruim, tão grave, né? Mas são nessas pequenas situações que faz com que a gente atrasa muito a nossa evolução, nosso progresso espiritual aqui nessa nossa jornada, né? E assim, né, tem uma parte que eu coloquei aqui também, assim como o gadareno foi liberto, quando abriu a presença de Cristo, nós também somos convidados a entregar nossa legião íntima para sermos restaurados, né? Então, é o que eu falo, a gente tem que saber quais são, onde estão essas legiões, aonde eles nos atacam, né? E pedir, não simplesmente entregar para Cristo, né? Mas pedir para Cristo nos dê força para que a gente consiga superar essas nossas dificuldades, esses nossos problemas, né? Acho que a grande sabedoria da vida é isso, e aproveitar, né? Porque nós somos muito. É um privilégio, né? Você ter o Espiritismo, que nos orienta tanto, né? Nós sabemos da dificuldade, dos problemas, de todas essas religiões que nós vamos aprendendo, e nós temos o Espiritismo para nos alertar, né? Imagina quem que não tem esse conhecimento, não tem esse auxílio, essa ajuda, né? É bem mais difícil, né? Exatamente. E aproveitando essa questão das enfermidades e das doenças, esse livrinho Luz do Mundo, da Amélia Rodrigues pelo Divaldo, ele tem uma questão muito interessante a respeito da multidão de sofrimentos. Ele fala o seguinte, né, a Amélia fala o seguinte, que Jesus, ele estava sempre cercado pela multidão, né? Não foi o caso aqui do Gadareno, porque as pessoas que estavam ali, a princípio, eram apenas os porqueiros, né, que o Champlin fala, mas depois vieram as pessoas para tomar satisfação, né? A multidão representada pelas enfermidades e mazelas que lhes eram conduzidas pelos mangotes humanos assinalados pela dor. Então, ele era cercado de multidões infestadas de enfermidades e dor, né? Em todos os tempos, o sofrimento é a cobrança do pretérito culposo dos atormentados em lapidação benéfica para a própria redenção, em clima de urgência. Então, a gente muitas vezes sofre pela cobrança íntima daquilo que a gente fez de errado no passado, né? Isso aí é uma constante na vida de muitas pessoas, que acaba virando um tormento. A lepra, ingrata e hedionda, procede do espírito que exterioriza a degenerescência dos tecidos sutis, exturdando as misérias íntimas na faina incessante da purificação. Assim, a cegueira e a surdez, a paralisia e a mudez, o câncer e tantos suplícios expressam o limite imposto ao devedor na faculdade cujo uso foi mal aplicado, fazendo o ser calceta em si mesmo, carecente de imediata reparação. Então, aqui, o espírito acaba se condenando, né, por conta de ter sido usado injustamente alguma faculdade que lhe foi concedida. Então, isso faz com que sejam trazidas moléstias mesmo, né, tanto mentais quanto do próprio corpo físico e que necessitam de imediata reparação, né? Ele cita aqui, a Amélia cita aqui, inclusive, paralisias e câncer, né? E ela vai falar também aqui, ó, da falta do órgão ou membro, desarmonia da faculdade ou função, representam sempre a cobrança que chega em forma de controle e educação. Então, aqui a gente pode, né, colocar, por exemplo, falta de órgão ou então a disfunção dele, né? Muitas vezes a gente tem pessoas com problemas renais, com tantas outras enfermidades, que chega em forma de controle e educação,
predispondo o ser para a liberdade. O que a gente vê muito nas casas espíritas é que pessoas recém-diagnosticadas com doenças graves, né, elas passam a procurar Jesus, passam a procurar espiritualidade, tratamentos espirituais, e muitas vezes essas enfermidades fazem com que as pessoas se encontrem em si mesmas, né? E isso é um lado benéfico do que acontece, porque a pessoa passa a olhar melhor para dentro dela. Então, isso faz com que ela se eduque espiritualmente, né? E como a dor tem sido a característica da vida humana, Jesus estava sempre cercado pela multidão. Eram os atormentados de ontem, ora envergando as marcas e manchas do passado, na condição de atormentados atuais, buscando sequiosos a água lustral do Evangelho do Reino para lavarem as imundícies da imperfeição. Então, os atormentados de ontem vão trazer essas marcas e essas manchas hoje, né? Quando então eles vão buscar se purificarem dessas imperfeições. Opa! E finalizamos por aqui, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu queria só. Na hora que você estava comentando essa última parte, né? Eu trabalho na PAI e lá, assim, é uma multidão de enfermos, né? De crianças, de adolescentes. Eu fiquei me refletindo o que representa para eles cada condição, né, daquela. Aí teve um dia que eu até brinquei com uma amiga, né? Falei, nossa, se a gente for pensar assim, o que será que cada um fez, né? A você aí, o problema é o que nós fizemos, porque é a gente que tem que cuidar deles, né? Porque só a doutrina para nos dar esperança, para saber que aquela experiência, de alguma forma, para o espírito, ela tem que ser muito meritória, porque não é fácil a vivência diária, né? De cada família, de cada criança, de cada pessoa que passa por essa condição, né? Então, eu fiquei refletindo nessa última leitura. E quando a gente tem as nossas dificuldades também físicas, que nos levam às Ou reflexões, né, ou mentais, que nos levam à mudança aí, é difícil encarar como um professor. É difícil. Gente, Porque às essas vezes a gente famílias. fica lá, a gente fica lamentando, a gente fica sofrendo, mas assim, peraí, o que essa dor está me ensinando? Então, na hora que você está passando, é difícil. A minha sobrinha é psicóloga da Unimed, ela trata dessa parte de autistas, né? Faz aqueles tratamentos para melhorar a independência deles e tudo, né? E ela conta que tem uma criança que grita, grita, grita 24 horas. É 1 hora a sessão. Diz que o tempo inteiro que ela chega gritando, vai embora gritando. E a mãe dessa criança é uma pessoa muito dedicada e diz que lá a mãe tem que ficar na sala de espera, mas assim, pronta para qualquer coisa ser chamada ali para qualquer paciente, né? E aí essa mãe em particular diz que no primeiro dia de sessão ela pediu, né, para as meninas lá que tomam conta, falou assim, gente, será que eu posso, tem algum lugar que eu possa deitar, posso descansar um pouquinho enquanto ele fica aí com vocês? Gente, a moça estava pedindo para dormir. Ela queria 1 horinha, enquanto o menino estava lá, ela só queria, sabe, eu queria descansar, eu queria dormir. A minha sobrinha fala assim, gente, a gente fica 1 hora com a criança aqui, a mãe fica 23. É muito sofrimento mesmo, Lídia, é muito sofrimento. A criança fica ali o dia inteiro, com a minha sobrinha é 1 hora só cada, mas vocês ali é o dia inteiro também. É muito difícil. Nossa. é, quando a gente fica sem dormir, a gente vê a bênção que é ter uma noite de sono, né? Como que isso. Tem uma. Eu estava querendo contar uma coisa aqui, porque o ponto é muito pertinente. Duas coisas. Porque ele fala assim: o texto fala assim, e viram como ele havia salvo, né? E aí a gente pensa assim: como ele foi salvo? Por que ele foi salvo? Porque ele encontra o bem, né? Encarnado, né? Ele encontra o bem. E eu vou na reunião mediúnica há mais de 20 anos, sei lá, bastante tempo.
E na minha primeira reunião, a primeira reunião que eu fui, o nosso mentor Darjan falou assim: nós vamos aproveitar a presença do Everton aqui para trazer a nossa presença àquele espírito que acompanha seu pai há muitos e muitos séculos. Uma hora ele daqui e o pai dele de lá, e outra hora ele de lá, o pai dele daqui, e nós vamos chamar esse espírito, ele falou um nome e tal, e vamos fazer um tratamento. Meu pai tinha ficado em 3 clínicas de recuperação e ele saiu igual ele entrou. E meu pai era alcoólatra, né? E não se recuperava e tal. E ele tinha acabado de internar dessa vez. E aí, a gente participando da reunião e vendo o acompanhamento desse espírito, as coisas que ele falava, eu tinha certeza que meu pai ia sarar. Eu tinha certeza. E, o primeiro pensamento que me veio era assim, porque a gente falou de expulsar, né? O primeiro pensamento que me veio é assim, se esse espírito está com meu pai há tantos e tantos séculos, é porque ele me conhece muito bem. Então, eu não quero odiá-lo, eu não vou odiá-lo. Eu quero amá-lo, para que ele também se restabeleça. De fato, meu pai ficou internado durante o período, acho que, se não me engano, eram 9 meses. Eu fazia uns 2 meses que ele estava internado. Ele parou com o alcoolismo, ficou 10 anos sóbrio, morou com a gente durante esse período. Ia na reunião todo dia, que até eu até enchi o saco. Falei, não, pai, hoje não precisa ir, não. Não, vou sim. E, e esse espírito, a gente tem 3 filhos, né? E eu tinha feito a vasectomia e a Lígia ficou grávida num período curtinho, assim, que eu fiquei, assim, sem chão, porque 4 filhos, tive que montar uma creche. Comprei casa, mudei de carro e tal. E esse espírito, depois, ele não evoluiu a gestação. No 5º mês, ele parou. E era esse espírito que acompanhava meu pai, que precisava de um choque, vamos falar, fluídico, né, para que se restabelecesse. E ele fala assim: eu voltarei daqui, ele fala 5 lustros, 25, 30 anos, né? E eu fiquei pensando, falei, então a gente tá. Então você pensa assim, o obsessor, ele é como a gente. Ele é como a gente. Você contou o caso do Divaldo. O Divaldo era um menino quando isso aconteceu do irmão, mas era o irmão dele. Era o irmão dele. Então, assim, não é o ódio que vai mudar o mundo. Não é o ódio. Não é o sentimento de Que se agarrou exclusão. nas pernas dele por medo, provavelmente, né? Daquele desencarne, Mas não é o ódio que vai de mudar o mundo. repente, O ódio, né? eu falo sempre isso para os réus, porque a minha funcionária, ela é bem. Eu falo, doutor, você trata os réus muito bem. E eu falo, meu bem, a linguagem do ódio, esse pessoal aí conhece desde pequeno. Já apanhou da mãe, apanhou do pai, viu o pai ir embora, viu ele ser preso, foi ameaçado pelo traficante, pelo cara da rua. A linguagem do ódio ele já conhece. O que ele não conhece é o outro lado. É do respeito, a da fala firme, mas amorosa, isso aí ele não conhece. Então, assim, até o juiz, mais um a tratá-lo mal, para ele. E Jesus faz assim. Muito bom. Obrigado, meninos, pelo estudo, viu? Muito obrigado. Marquinhos, ficou ótimo. Você ficou com medo, mas foi com medo mesmo, né? Deu tudo certo. Eu peço, Ótimo. não foi do jeito que eu pensava que seria, sabe? Mas, cara, que tem que me perdoar aí, viu, cara, estragar seu estudo aí. Mas, Mas, gente, você passou tudo que você preparou. Foi muito não, bom, não consegui passar foi Nossa, tudo, muito não, bom mas ouvir-los. Foi ótimo, imagina. Marquinhos. Se ficasse ruim, a gente exercitava a paciência, perdão, mas não ficou, então tudo é oportunidade. às vezes Ficou for ótimo. presencial, né? Porque o Rogério, a nossa aula sempre terminamos atrasado lá, porque a gente fala demais, né? Eu acho que eu sou uma das pessoas que fala demais, porque depois fica muito tempo na falando com as mesmas pessoas na sala, então você cria uma certa intimidade ali, é um pouco mais fácil. Mas agradeço a vocês aí. Eu falo assim, eu vou falar por mim, né? Porque quando a gente estuda algo, nós aprendemos demais, né? Eu lembrei da época de mocidade, como que naquela época eu preparava
estudo, com o pessoal, nossa, como que era bom, como que eu aprendi naquela época. Foi uma lembrança tão boa, foi muito bom lembrar desse período. Uma época que eu conheci vocês, né, o Elton, a Lígia, eu nem morava aqui em Franca, mas eu encontrava vocês com o Resp, com o GESP, com o Menesp. Era muito bom. Obrigado pela força aí. Muito bem. Hum, Bruno, você ficou quietinho hoje? Faz o encerramento para nós? Faço sim. E aqui só curtindo o estudo, foi muito bom, né? Muito bom. E foram só um versículo, né? Não sei se você reparou, né? Não, não vai dar assunto. Muito bom. Muito bom. Então vamos nesses instantes, agradecidos pelas bênçãos aqui recebidas, por esse banquete espiritual que podemos compartilhar, agradecidos pela bênção de termos a doutrina espírita em nossas vidas, de termos esse grupo com quem podemos contar e que possamos então trazer esses ensinamentos para o nosso mundo íntimo, nos auxiliando a trilhar esse caminho com mais clareza, com mais firmeza, e assim possamos cada dia mais darmos um passo em direção a Deus, ao nosso reencontro, à nossa busca por esse Pai que tanto nos ama, que tanto nos auxilia. E assim nós agradecemos pela oportunidade de mais esta noite e que aqueles amigos que não puderam estar aqui hoje possam também receber estas vibrações de paz e de alegria. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado. Gente, dois